Pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso tutorial. Nessa aula a gente vai falar sobre o state do React. O state do React, basicamente, ele determina como que a nossa aplicação vai se comportar. Por exemplo, os dados que estão no input, se o modal está aberto, está fechado, se os dados que a gente pegou numa API. Todas essas informações a gente precisa guardar em algum lugar, armazenar em algum lugar, para a gente determinar o funcionamento da nossa aplicação. E é no state do React que a gente guarda. Ele é basicamente um storage que fica no nosso, do próprio React, que ele mesmo controla, e a gente armazena os dados ali. Uma diferença dele para o props, que a gente viu na outra aula, é que os props são read-only, ou seja, a gente só consegue ler aqueles dados, a gente não consegue alterar eles. Não, pelo menos não diretamente no componente. E os props tornam os nossos componentes reutilizáveis. Já que quando a gente define que ele vai receber um props X lá, a gente pode jogar aquele componente em qualquer lugar. Se o pai passar aquele props para aquele componente, ele vai receber da mesma forma e trabalhar da mesma forma. O state não. O state ele é dinâmico, só que ele só pode ser alterado dentro daquele próprio componente que está definindo ele, que está instanciando aquele state. Quando a gente passa o state para o nosso componente filho, o filho recebe aquele state como props. A gente já vai ver melhor mais para frente. E o state só pode ser alterado com this.state. A gente não pode colocar o state nome é igual a tal. A gente só pode alterar dentro daquele próprio componente e com a chamada do this.setState. Esse é basicamente o fluxo de dados controlado pelo state. A gente tem um ponto de entrada, né, o componente Py, que no nosso caso aqui é o app. A gente definiu o state, tá? Isso aqui é a declaração inicial do nosso state. Declarei ali o nome, ele é um objeto, tá, do JavaScript. E quando eu quero passar essas informações para um componente filho, que é os dois componentes ali de baixo, ele é passado via props. Então, no componente Py ele é state.nome, só que a hora que ele recebe no filho, ele é props.nome. E lá embaixo, né, no filho, eu não consigo alterar ele, eu só recebo ele e exibo. Por isso que eu torno ele reutilizável, porque aquele componente ali de baixo vai estar sempre esperando esse nome. Então, em qualquer lugar que eu chamar ele, eu só preciso passar o nome para ele que ele vai receber e vai renderizar da mesma forma. Agora vamos colocar a mão na massa aqui. A gente vai fazer uma alteração do outro componente que a gente tinha criado. Para trabalhar com o state do React, a gente precisa definir uma classe. A gente não pode trabalhar com funções assim. Eu vou tirar esse Hello World aqui porque a gente não vai precisar dele. Esse Axios eu vou tirar também porque era de outra aula. Eu vou apagar essa função e vou descrever uma classe. E eu preciso estender do React.component porque é dentro dele que vai ter as funções que a gente precisa. Tá. Aqui na declaração do state eu preciso declarar um constructor e fazer uma chamada do super. Tá? Isso aqui já é tudo do próprio JavaScript. Para mim declarar o estado inicial desse componente, eu preciso vir aqui dentro desse constructor e escrever assim, ó, thisState. Ele vai ser um objeto. Aí eu defino aqui qual vai ser o nosso state inicial, qual a forma que a gente vai querer trabalhar. Eu vou declarar um outro objeto chamado user que vai ter duas propriedades, o name e o e-mail, tá? Os dois vazios. Então, esse aqui é o nosso estado inicial, ele vai ser um objeto com duas propriedades. Para mim alterar o state, como eu falei, eu tenho que chamar o this.setState. Eu não consigo vir aqui, por exemplo, e falar assim, state.user.name é igual a Davi, por exemplo. Eu tenho que fazer uma chamada de uma função que vá alterar esse state. Para vocês entenderem melhor, o que a gente vai fazer é assim, vai criar dois inputs. Cada um vai referenciar em uma propriedade. Um input vai ser para o nome desse usuário, como se fosse um formularinho de cadastro bem simples.
e o outro input vai ser para o e-mail. Então, cada input, o value de cada input vai ser referenciado em cima desse state. Como ele é um objeto, tá? Então a gente vai acessando sempre por ponto. Quando a gente acessa ele dentro da classe, assim, a gente precisa acessar ele com this. Então, this.state.user.name. A gente está falando o quê? Que esse input está referenciando nesse state aqui. E quando a gente faz isso, a gente não consegue alterar o valor desse input sem ter um onChange. Porque como ele está referenciando no nosso state, só o que altera o nosso state é o setState. Então, automaticamente, eu não consigo alterar o valor desse input simplesmente digitando. Eu preciso de uma função onChange para esse cara. Então, vamos pôr a mão na massa que a gente vai entender melhor. Deixa eu fechar aqui que eu esqueci. Então, criei um para o name. Vamos criar mais um para mesma coisa, só que para o e-mail. Tá, se eu salvar e vir aqui no browser, beleza, ele criou os dois. Só que, ó, se você digitar aqui, ó, não vai acontecer nada. Por causa daquela questão do state. Então, eu preciso fazer o quê? Declarar um onChange para cada um deles. Dessa forma assim. E também preciso definir um name para cada um. Esse name vai ser o mesmo, um name para cada input, esse name vai ser o mesmo de cada propriedade aqui. Para a nossa função de handleChange conseguir ser genérica, eu preciso saber qual campo, qual input ele está alterando, porque a nossa função vai funcionar para os dois, eu não sei qual campo que o usuário vai estar alterando. Então, eu crio uma função aqui, handleChange, que ela vai receber esse evento, né, do evento do onChange, e eu preciso pegar qual é o campo que ele está alterando, né, que vai ser a partir do nosso name aqui, saber qual dos dois ele está alterando, e o valor que o cara está digitando, que eu consigo pegar do target.value. Então aqui eu já tenho qual campo ele alterou, né, qual dos dois input, e qual é o valor, que é o que ele está digitando. Eu preciso declarar também uma variável chamada user, ou qualquer outro nome aqui, só para fazer referência ao nosso state aqui. Então ela basicamente vai ser uma cópia do nosso state, para a gente conseguir manipular ela. Então, quando eu venho aqui e falo assim, user, e acessando a propriedade field, ou seja, a propriedade name ou a propriedade e-mail, vai ser igual o valor que ele está digitando. Aqui só basta vir aqui, dar um setState, né, que eu falei, para mim conseguir alterar o state. Vai ser igual esse user que eu declarei aqui. Então, o nosso state user vai ser igual a esse novo usuário aqui que ele está editando, pegando as informações, essas informações e as informações que está entrando na digitação. A gente já vai entender um pouquinho melhor. Para esse handleChange funcionar, eu preciso vir aqui e fazer esse macetinho aqui. Preciso pegar essa função e forçar ela a ter o bind do this da nossa classe. Senão ele não vai funcionar. Então aqui eu só venho aqui embaixo, dou um this.handleChange para cada um dos inputs. E voltando aqui no browser, agora se eu começar a digitar, ele já vai funcionar. Se eu vim aqui e inspecionar o elemento no value, vocês podem ver que de acordo que eu escrevo, ele vai montando o value. E é isso que o React ali está fazendo com o setState. Toda hora que está entrando o valor, ele está atualizando. Eu vou colocar um console log aqui para ficar melhor de ver. Então, colocar o value e vou colocar o estado do nosso user antes dele passar pelo setState. Então é um estado antes. Mas na verdade eu vou jogar ele aqui para baixo. Depois, né, da gente atribuir o valor para a gente ver depois que ele atribui o valor. Então se eu digitar aqui, ó, de acordo com o que eu vou digitando, ele vai pegando o valor e vai montando o nosso objeto. Então de acordo com o que eu vou escrevendo,
ele vai preenchendo a propriedade. E isso aqui toda hora ele está dando set state e mudando o valor. O e-mail, mesma coisa. Toda vez que eu estou digitando, ele está mudando, incrementando e atualizando o nosso state. Certo? Se eu quiser pegar esse valor aqui, criar um outro state de lista, que vai ser um array, eu posso pegar essas informações e jogar nessa listagem, como se fosse se eu estivesse guardando esses dados mesmo num banco de dados, por exemplo. Então, eu venho aqui, sem handle submit, mais uma função, né? Eu vou criar aqui mais um input. Essa aqui vai ser type submit. Esse div eu vou substituir por um form, para ele ter a ação do onSubmit. Aqui eu preciso fazer a mesma coisa nele, né? Duplicar essa linha aqui, só substituir handle change por handle submit. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou fazer uma cópia desse state, que esse aqui é o nosso state inicial. Então, eu vou pegar o usuário, mesma coisa dali de cima, que está vindo no state, fazendo uma cópia dele, armazenando aqui. E vou fazer o que? Vou pegar e dar um set state ali, mesma forma do que está ali de cima, só que vai ser da nossa listagem. Vou fazer a mesma coisa dali, vou transformar aquele state list numa variável. Vou pegar, como ele é um array, eu posso vir dar um push nele com o nosso user. Então ele vai pegar esse array list e vai dar um push, ele vai pegar esse nosso objeto aqui que está se montando e vai inserir nesse array. Então ele vai formando um array de usuários. Mesma coisa ali de cima, como o nome do state já é o mesmo nome da nossa variável, eu não preciso declarar nada. Aqui embaixo eu vou dar um console log nessa listagem, só para a gente ver ela se montando de acordo com que a gente vai inserindo os dados. Aqui, por exemplo, ela começou a aplicação vazia, né? Porque foi o estado que a gente definiu, o nosso estado inicial. Então toda vez que eu recarregar a página, ela começa vazia. Se eu vim aqui e for digitando, deixa eu tirar esse console log aqui, para não ficar poluindo o console. Por exemplo, Davi, como eu defini ele aqui, toda vez que o componente der um update, toda vez que alguma coisa vir alterar o estado dele, ele vai printar novamente, mas por enquanto vamos deixar assim. Se eu vim aqui e dar um enviar, esqueci de uma coisa muito importante aqui. Preciso pôr o evento e para o event default para ele não tentar fazer o submit. Então, Davi, um e-mail aqui qualquer, se eu der um enviar, ele já inseriu no nosso array. Mas vocês puderam ver que o campo ainda continuou preenchido, isso é ruim para o nosso usuário. Então, eu vou pegar esse new user aqui, que eu defini, que é o nosso state zerado. E vou falar que o nosso state user vai ser igual a esse cara, para ele conseguir zerar o nosso state. Assim, por exemplo, se eu der um enviar, ele limpou aqui os campos e inseriu no nosso array. Se eu fizer isso de novo, agora o nosso array tem 2 objetos dentro dele com os valores que a gente pegou do nosso state. Bom, pessoal, de uma forma bem resumida, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos o conceito aqui, como trabalhar inicialmente com o state, principalmente com formulários, tá? Então esse handle submit aqui poderia ser mandando esses dados para uma API, e aí a API salvaria no banco de dados, etc. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre state, mas pegando esses dados de uma API e manipulando eles na nossa tela com state e props. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!